Shalom Dial, irmãos, nosso Abba, nosso Pai Celestial. Shalom Dial, nosso irmão, nosso Salvador, aquele que veio para trazer para nós o perdão imerecido, nos justificar e concluir o processo salvífico de salvação nosso, de redenção, de limpeza, para que nós estejamos aptos, todos aqueles que realmente tenham o conhecimento da verdade que liberta. Irmãos, eu quero estar falando um tema hoje bastante pertinente, interessantíssimo. Ao longo desses 5 anos nós fizemos aí um trabalho, né, de estudo, e eu tenho aqui um índice, e eu quero só estar lendo o índice desse material, que foi escrito por nós aqui, tá? Que é importantíssimo para a gente ter aí um conhecimento juntamente com as Sagradas Escrituras, né? Hoje, igual eu falo para vocês, hoje eu estou trabalhando com a Dalit, né? Que ela traz o nome verdadeiro, né? Do nosso, é uma hebraica, né? Então antes, quando a gente não tinha um conhecimento bastante, a gente estudava naquela Bíblia montada lá pela Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje a gente já busca um material mais próximo ali dos originais, pergaminhos originais, né? Essa Dalit aqui, ela é tirada dos pergaminhos originais lá de Israel, né? Então é importante, até porque vem com o nome verdadeiro da história dos hebreus, né? E a Bíblia hoje implantada ali, lá no Concílio de Nicéia, que ela foi criada ali no Concílio de Nicéia, e depois ela foi compilada para todas as religiões do cristianismo, também criada ali no Concílio de Nicéia. Então essa Bíblia, ela traz um nome que não tem nada a ver com o nome de Yahusha, o hebreu. Então Roma coloca ali um outro nome romano, né, do panteão romano, que é Deus de Zeus, e Iesus, que é o Jesus. Então nós estamos falando de duas marcas, né? Uma marca que leva o nome do verdadeiro Yahusha, e uma outra marca que leva o nome ali do Deus e do Jesus da Babilônia, né? Da Babilônia, por que da Babilônia? Porque foi na Babilônia que esse nome foi criado, né? Esse nome de Zeus é do panteão da Babilônia, e o nome de Jesus foi lá em Antíoco Epifânio, quando Antíoco Epifânio mata um suíno em cima do altar, e ele profana o templo, e depois ele aplica ali em cima do altar a abominação da desolação. Então é importantíssimo que a gente tenha conhecimento, esse conhecimento. Isso aí chama-se verdade, que liberta a gente de todo o sistema, tá certo, irmãos? Então eu antes de iniciar esse trabalho, que é um trabalho, eu creio que é um trabalho muito importante, vamos fazer uma oração de agradecimento, né, que o Papai libere para nós o pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos, todos nós. Quantos irmãozinhos nossos estão dentro das denominações, seguindo ali um nome colocado por Roma, né? Foi quando nasce o chifre pequeno, Roma. Antíoco Epifânio foi o autor deste nome, Iesus. E lá no Concílio de Nicéia eles reforçaram este nome e colocaram ele dentro do compêndio bíblico criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e eles reforçaram ali, não colocaram o nome verdadeiro que está dentro dos pergaminhos, né, hebreus, israelitas, escrito pelos profetas. Então que nossos irmãos que estão ouvindo a mensagem, Yahusha, tenham um discernimento, pelo menos de pesquisar, pelo menos de buscar, através de estudos, né, a verdade, o verdadeiro, porque é bem dito assim nas Sagradas Escrituras, que seria agora nos finais dos tempos, que o verdadeiro nome do Yahweh e de Yahusha seria revelado para todos aqueles que querem a verdade, tá? Não vai ser para aqueles que já estão satisfeitos com o alimento da Babilônia, porque a Babilônia, ele coloca um alimento,
há 1700 anos, e ele vem de forma eficiente, eficaz, o sistema da Babilônia, através de Roma, né? E hoje a gente vê que é o Vaticano que lidera isso tudo. O nome, né? O nome colocado ali por Antíoco Epifânio, e Roma, ele inclui esse nome dentro da Bíblia, biblioteca, tá? Então que o papai faça com que nossos irmãozinhos possam ter o discernimento e busquem, irmãos, através de leitura, pesquisa. Nós temos um site do nosso irmão Romilson, no Atalaia de Yau. Então, vocês buscam lá, com certeza, e eu creio que vocês receberão a revelação, irmãos. Porque agora, nesses finais de tempo, o nome verdadeiro será revelado para todos aqueles que querem, tá? Para todos aqueles que querem a verdade, se libertar do sistema babilônico. Tá certo, irmãos? Então, o Mashiach pede para nós todos, que hoje temos o pleno conhecimento do nome verdadeiro, para que a gente leve para todos os demais outros irmãozinhos que queiram também encontrar, porque eles receberão, com certeza absoluta, nós sabemos, que eles receberão a revelação. E aí, meu irmão, a partir do momento em que você recebe a revelação, você encontrará o caminho de volta para a nossa morada celestial. Assim seja, irmãos. Então vamos lá, eu quero começar fazendo sobre esse estudo, né? Esse estudo ele tem na contracapa, que eu coloquei aqui na capa, né? Que é o Criador, nosso Abba celestial, né? As criaturas, tudo aquilo que ele criou, o cosmos, né? Esse corpo de algo infinito em expansão, né? A rebelião celestial, porque houve uma rebelião celestial, nós estávamos e nós participamos lá nessa rebelião celestial, porém nós ficamos neutros, enquanto Lúcifer ele consegue seduzir um terço de todos os anjos, e esses anjos na realidade conseguem Pera lá, irmão, deixa eu desligar essa. Um minutinho só. Isso. Aí fica melhor para a gente completar o nosso raciocínio. Então, esses anjos foram seduzidos, um terço dos anjos, um terço ficou na morada celestial, neutro, né? E um terço tomou partido com o papai, que é o que ele quer agora, aqui nesse plano que nós estamos, nesse plano terrestre que ele fez aqui, como um paraíso e o Jardim do Éden, para que a gente passasse um período por aqui. Esse período que nós estamos passando aqui chama-se redenção, né? Um período de purificação e limpeza, para que a gente depois retorne para a nossa morada celestial. Muitas pessoas falam assim, e questionam, né, na nossa preexistência. Então eu quero passar aqui algumas informações, e eu gostaria que vocês também procurassem, porque isso está dentro das Sagradas Escrituras, em alguns tópicos, né, de Gênesis e de Coríntios, né, de Daniel, né, de Jó. Mas nós temos aqui uma coleção, uma coletânea de Enoque, porque Enoque escreveu 366 livros, irmãos, e nenhum deles foi colocado dentro da Bíblia de Roma, né, essa Bíblia que hoje todas as religiões do cristianismo usa, né? Tanto a católica apostólica romana, como as pentecostais, aliás, de Martinho Lutero para cá, nasceu uma outra vertente ali, que é o protestantismo, né? Então, todas elas usam a mesma Bíblia, que foi compilada lá no Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, tá? Então, vamos lá, irmãos. Reino celestial, o eterno cosmo em expansão. Este é o reino celestial, irmão, do qual nós morávamos, né? Esse reino celestial, ele é o reino onde está hoje o nosso Abba, nosso Pai celestial, e nesse corpo cosmos infinito em expansão, e onde está o Mashiach e Yahusha juntamente com ele no trono, você entendeu? Da morada celestial, com um terço dos anjos que tomaram partido com o papai e não
saíram da morada celestial. Um terço foi expulso, né, que Lúcifer seduziu e eles foram expulsos. Um terço somos nós que estamos vindo, encarnando aqui nessa terra, para passar por esse período. Por isso que fala assim, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui como um peregrino, peregrinando, e depois logo a gente vai dormir, e aí virá o processo para ver aqueles que vão retornar e aqueles que vão ficar aqui neste mundo, né? Então, esse reino celestial é eterno, cósmico em expansão, o corpo de nosso Pai Celestial. Então, a preexistência dos anjos e sua hierarquia no reino celestial. Então, na preexistência, existe ali toda miríades e miríades, milhões e milhões e milhões de anjos nessa morada celestial, nesse corpo cósmico em expansão. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, nós vivemos hoje dentro de uma galáxia, né? E dentro dessa galáxia tem todo o sistema solar e todos os planetas, né? São 4 gasoso e 4 rochoso, do qual a Terra faz parte de um corpo celeste, né? Rochoso, a Terra. Tá? E essa Terra, quando o papai expulsou Lúcifer, aqui era trevas e abismos, né? Depois ele levou 6.000 anos para executar aqui a obra, você entendeu? Preparar isso aqui. Então lá em Gênesis, quando a gente começa a ler, fazer um estudo, você vai ver que quando ele vem para cá, ele disse, haja luz, haja luz. Ele é a energia celestial, infinita. Quem? Ial, né? E nós estávamos todos conectados a Ial, você entendeu? Nessa fonte geradora universal, infinita de energia. Muitas pessoas não têm entendimento, irmãos, mas eu gostaria que você agora, nesse momento, né, para saber que nós morávamos lá e nós éramos anjos, energia pura, energia, estrelas, né? Você, desculpa, você dá uma olhadinha agora no seu smartphone, você coloca assim no seu smartphone assim, quantos átomos tem um corpo humano? Um corpo humano. Qualquer ser humano que vem aqui para o mundo, desculpa, nesse corpo dele tem, em média, 7 octilhões de átomos. Do que isso significa, irmãos? Rapidinho, sucinto, para você entender. Nós éramos uma estrela, a gente estava na morada celestial, nós éramos energia pura. E pelo fato da gente ter vindo aqui para esse mundo, sem ter desligado do papai, né? Nós desligamos do papai, viemos para um útero, você entendeu? Encarnamos aqui na Terra, porque até então, quando nós estávamos na morada celestial, nós éramos energia, com esses 7 octilhões, você entendeu? Ligados, então nós somos o que? Átomos em fricção, como o Sol, como as estrelas. É átomos em fricção, energia pura, energia, nós. Então, quando nós desligamos, irmão, nós temos toda essa fonte de energia, porém desligada, desconectada da fonte geradora. É como um celular descarregado. Você tem um celular, tem uma ferramenta, mas ele está descarregado. Tá? Mas quando você conecta ele ali na tomada, você entendeu? Que vem da fonte geradora, a energia, tá? Mesma coisa somos nós. Quando nós conectarmos na fonte geradora, Ial, que é esse corpo celestial, aí nós ficaremos conectados novamente. Nós viraremos novamente um anjo, né? Uma estrela de energia, pura energia. Então, esses anjos têm uma hierarquia de anjos, tá? Então, no livro aqui eu tenho lá essa hierarquia de anjos lá na morada celestial. Foi assim que ele fez. Primeiro, ele gera o Mashiach, Yahushua. Depois ele cria quem? Lúcifer, né? O primeiro a ser criado ali, Lúcifer, que é esse anjo, um arcanjo, né? Um querubim, você entendeu? Que morava. E aí ele tinha ali, sob o comando dele, miríades e miríades e miríades de anjos. Tanto é que depois, ao longo do tempo, passando ali, você entendeu? E na realidade, na morada celestial não existe tempo, estou falando tempo, mas isso é infinito, né? Espírito, ele não tem início, meio e fim. Nós tivemos início. O Mashiach teve início, filho, nosso irmão mais velho, Yahushua Mashiach. Você entendeu? Mas o papai sempre foi, é e sempre será, eterno, né? Então, quando ele criou tudo isso lá na morada celestial, era porque o corpo dele celestial estava em expansão. Então, a morada celestial, né? Então, houve ali, irmãos, uma rebelião, né? Lá na morada celestial. Lúcifer, por sua vez, se sente
assim, com nasce dentro dele a vontade de ser o governo, lá na morada celestial. E ele quis, de todas as formas, você entendeu, implantar o governo dele acima de Yahusha. Porque o Pai é energia pura. Ninguém viu o Pai. Igual Yahusha sempre falou nas escrituras sagradas. O Pai é energia pura. O que é? Quando fala assim, é glória, pura glória, né? Yahusha já foi gerado, né? Então Yahusha estava lá e Lúcifer quis, sendo implantar um governo acima de Yahusha, Mashiach, nosso irmão mais velho, o gerado pelo Abba. E ele seduz 1/3 dos anjos. Então, quando ele seduz esse 1/3 dos anjos, tá? Esses anjos ouvem e, né, são seduzidos, você entendeu, por esse anjo de luz, que é Lúcifer, tá? E aí houve o quê? A expulsão do querubim anjo de luz, juntamente com todos 1/3 de todos os anjos que moravam na morada celestial. Então, se existia 1/3 dos anjos que foram expulsos, isso já está escrito, né? Tem escrito em Apocalipse, tem escrito em outras passagens, né? Que esse dragão, esse Lúcifer, né? Esse Satã, ele seduziu lá 1/3 dos anjos e conseguiu, e quis fazer a rebelião para colocar o trono dele acima do trono do papai, do lado norte, né? Isso está nas Sagradas Escrituras. Então ele é expulso, né? Ele imaginava que o pai, assim como o oleiro, ia destruí-lo, você entendeu? E ele dizia para todos os anjos, olha, vocês vão ver como o pai é mau, tal, né? Mas não aconteceu nada disso. O papai simplesmente falou assim, ó, eu vou expulsar vocês lá para aquele abismo. E onde era esse abismo? Nessa Via Láctea, onde nós moramos hoje aqui. Estava em expansão, corpo do Mashiach em expansão. Tá? E ainda não tinha terra, não tinha forma nem nada, né? Tanto é que quando ele vem para cá, para formar aqui esse plano terrestre aqui para nós, essa matrix onde nós ficamos aqui hoje, né? Esse domo, quando ele chega, já em Gênesis já está, ele chega, primeira coisa que ele falou, haja luz, o que é? A energia dele, haja luz, né? A energia. E aí ele vai, né? Fazendo o quê? Dando forma a isso tudo. Ele vai dando forma, dando forma, dando forma, dando forma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Você entendeu? Então ele vai dando forma a isso tudo. Então, Lúcifer foi expulso, né, aqui para esse abismo de treva, que é essa Via Láctea, tá? E aí, em seguida, ele faz aqui, ó, a criação do Jardim do Éden, aqui na Via Láctea, né? Então foi aquilo que eu falei. Então ele levou 6 milênios para dar forma a isso tudo que hoje nós conseguimos ver através de satélites, né? Através de altas tecnologias, hoje nós temos o Hubble e temos a web, né? Fazendo fotos e filmando, né? Com telescópios ultra tecnológicos, né? Então a gente sabe que hoje isso tudo dentro da Via Láctea, tá? Isso tudo que a gente consegue ver, tudo isso aí está dentro dessa Via Láctea, onde nós hoje moramos, né? Que é aqui nesse plano terrestre, que é a Terra, tá? Então ele expulsou esse anjo Lúcifer, juntamente com o terço desses anjos, né, para a treva, e a criação do Éden. O papai pega o portal espiritual da morada celestial, e aqui ele começa a fazer, com 6.000 anos ele faz esse jardim do Éden, né, e chamou isso aqui tudo de paraíso. Por quê? Porque ele achou lindo, maravilhoso, belo, tudo funcional. Para que tudo isso? Para aquele 1/3 dos anjos que ficou lá na morada celestial, porque quando houve a rebelião, 1/3 foi expulso, 1/3 ficou em cima do muro neutro, que somos nós, todos que estão vindo encarnando aqui para esse mundo, e 1/3 já tomou partido com o papai, ficou lá e estão lá na morada celestial. Esses são os anjos que tomaram partido lá no momento da rebelião e ficaram com o papai. O que nós não fizemos, nós ficamos neutros. E aqueles que tomaram partido com Lúcifer, com o anjo de luz, foi expulso. Então nós, o papai, quando criou esse plano terrestre, esse mundo aqui, foi para trazer todos nós neutros aqui para esse mundo, para a gente passar por um processo de limpeza, purificação e redenção, né? Arrependimento, e voltar novamente para a nossa morada celestial. Assim, o que vai acontecer? Que aos vencedores, aí está bem claro, lá em Gênesis, né? Em Gênesis, desculpa lá. Também em Gênesis, mas também lá em Apocalipse, João, né? Revelações de João. E alguns outros profetas também falaram nisso. Isaías comentou, Daniel, né, comenta, Ezequiel, né? São vários outros
profetas messiânicos, né, que também falaram naquele dia. Naquele dia, naquele dia. Que é naquele dia? Naquele dia, você entendeu? É o dia da vinda do nosso Salvador Mashiach, você entendeu? Para concluir o projeto salvítico que ele implantou. E nós vamos ver qual que é o projeto salvítico que ele implantou para nos fazer o quê? Reintegrar novamente na nossa morada celestial, de onde nós estávamos. E nós perdemos esse status porque nós ficamos neutros, né? Então ele trouxe nós para cá e os vencedores, eles vão ser arrebatados, tá? E vamos novamente para a nossa morada celestial. Então, Yahusha, ele prepara aqui esse paraíso, esse jardim do Éden, você entendeu? Para que aquele terço de anjos que ficou neutro lá e não tomou partido, viessem para cá para ser purificado. Esse processo aí chama-se redenção. Redenção, tá certo? E aí a criação do homem, como foi a criação do homem? Então, ali hoje na Bíblia, hoje montada pela Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de Gênesis, né, que é início, a gente vê. Mas toda essa história narrada, irmão, toda essa história narrada pelos profetas, então a gente vai ver através de quê? Aqui é uma Torá, tá vendo? Aqui é uma Septuaginta. Isso aqui é um documento que foi feito, compilado, lá no Império de Alexandre o Grande, Império Romano, Império Grego, né? Dos gregos koinés. Então essa Septuaginta foi feita lá, você entendeu? Mas os pergaminhos foi antes, os pergaminhos escritos pelos profetas foi antes do Império Grego fazer isso, e muito antes ainda, né? Porque essa Bíblia feita pela Igreja Católica Apostólica, isso aqui é uma protestante, né? Isso aqui já foi lá de Martim Lutero para cá, uma protestante. Tá? Então nós estamos falando do ano de 1500 para cá, que foram feitas as protestantes, né? Mas a Bíblia, que hoje é a Bíblia Católica, a Jerusalém, eu até tenho uma aqui. Tem várias Bíblias que eu tenho aqui, tá? Mas eu vou pegar uma aqui, que é uma de Jerusalém. Tá? Aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica, tá? Que foi montada lá no Concílio de Nicéia. Bíblia chama biblioteca, tá, irmãos? Só para vocês terem uma ideia. Por que biblioteca? São 66 livros que eles colocaram aqui dentro, 66 livros, né? Então a gente vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jona, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui na Bíblia de Jerusalém, ela tem Macabeus, né? E tem... Vamos ver aqui. Ela tem Macabeus, ela tem mais 4 livros a mais que foi colocado. Deixa eu... Tem primeira Macabeus, segunda Macabeus, Judite, né? Tobias, tá? São livros que foram colocados na Bíblia Católica Apostólica Romana, tá? E quando Martinho Lutero fez a protestante, né? Ele fez uma revisão na Bíblia, tirou vários outros livros, mas só que a Bíblia, aqui ó, outra coisa importante também, irmão, que a gente tem que saber, né? Muitas pessoas não têm entendimento, é por isso que fica só nessas Bíblias, né? Nessas Bíblias, ele não lê uma Torá, não lê uma Septuaginta e também não lê, você entendeu? Aqui é uma coleção, irmão, de Bíblias. Isso aqui é um apócrifo bíblico. Isso aqui é uma Bíblia de todos os documentos escritos pelos profetas que não estão aqui dentro. Porque nem dentro da Septuaginta, por quê? Porque quem fez a Septuaginta, irmãos, foi o Império Grego.
O Império Grego, meu irmão, dominou o mundo, né? Então, naquela visão de Daniel, quando a Babilônia, você entendeu? Ela vai lá e destrói o Israel, o templo, né? E o povo todo de Israel. Isso nós estamos falando logo depois do rei Davi e depois de Salomão. Depois que Salomão morre, entra Jorão e Jeroboão divide o reino de Israel. Você entendeu? Quando dividiu o reino de Israel, ficou o reino do norte e o reino do sul. Você entendeu? E aí, meu irmão, nasce Nabucodonosor, vem e destrói o reino do norte primeiro, destrói. Você entendeu? Mata milhões e milhões de israelitas. Ainda não existiam os judeus, tá? Porque os judeus estavam no reino do sul. Por quê? Porque das 12 tribos, 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos ficou aqui no reino do sul, né? Que foi Judá e Benjamim, né? As duas tribos. E aí nascem os judeus, porque até então era hebreus e israelitas, né? Depois nascem os judeus, tá certo? Então essa Bíblia aqui, irmãos, eu vou aqui no índice dela. Aqui, ó, isso aqui é o índice dela, tá, irmãos? Vou colocar aqui para vocês darem uma lida, tá vendo? O índice, ó, o segundo, ó, o que tem aqui, só para vocês terem uma ideia, irmãos, porque não tem, ó, tá vendo? Ó, não tem isso tudo aí que eu estou mostrando para vocês, não tem dentro da Bíblia. Dessa Bíblia que a gente tem hoje aqui acesso. Então, irmãos, quando a gente vai falar alguns assuntos importantíssimos, né, da verdade que liberta, vocês estão conseguindo enxergar? Né? Aqui, ó. Isso aqui são Apocalipse, só para vocês terem uma ideia. Hoje nós temos acesso só a Apocalipse de João, as revelações Apocalipse de João. Mas aqui, ó, nós temos o quê? Apocalipse de Baruque, não está aqui dentro da Bíblia. Nós temos aqui Apocalipse de Adão, não está aqui dentro da Bíblia. Apocalipse de Abraão, você entendeu? Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, tá? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, você entendeu? Apocalipse de Enoque. Nada disso, irmãos, nada disso aqui, você entendeu? Tá dentro das Bíblias. Então é uma coleção com 4 livros dessa grossura, você entendeu? Aí você fala assim, Milton, mas você leu? Vou puxar aqui só para vocês verem. Tá? Eu fui lendo, anotando, item por item. Você entendeu, irmãos? Item. Isso aqui, eu comecei a ler isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? 2022. Tá? Então, 2020, faz 5 anos que eu estou fazendo um estudo, tem uma biblioteca de estudo aqui, ó. Isso aqui tudo é uma biblioteca de estudos, tudo que você pensar. Tá? Hoje eu só busco tudo em hebraico, do hebraico, né? Eu não trabalho mais assim com essas informações que tem fermentos. Hoje eu falo assim, que tudo que passou pela mão de homens, que escreveram com aquelas canetas de penas, os copistas, esses alteraram conforme a vontade dos imperadores. Você entendeu? Os imperadores, eles eram inimigo dos israelitas, dos hebreus, você entendeu? E dos judeus. Então você acha que eles iriam colocar Ial, este aqui, e Ialcha, você entendeu? Como Deus da Babilônia? Você entendeu? Aqui, ó, Ialcha, Yud-Re, Vav. Yud-Re, o pai deu o nome dele ao filho dele, Yud-Re, Vav, Shin-Yai. Shin-Yai é a salvação. Então hoje eu só leio em hebraico, irmãos. Você entendeu? Em hebraico, Torá, todas, né? A Torá, você entendeu? Tudo em hebraico, todas as... Eu tenho outras em hebraico, né? Eu tenho uma King James aqui, bom, eu tenho 8 Bíblias comum e mais umas 4 hoje hebraica, tá? De estudos, para estudar, fora essa coleção, você entendeu? E outra coleção aqui que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é uma coleção de Bíblias, tá? Aqui é uma coleção de Enoque, você entendeu? Enoque etíope, você entendeu? Isso aqui é Enoque. Enoque escreveu 366 pergaminhos. Pergaminhos. Vocês sabem o que é pergaminhos, né? Isso aqui é um pergaminho, uma foto, né, de um pergaminho. Isso aqui são documentos, tá? Que foram achados
que a gente estuda também, tá? Foram achados lá na ilha do Mar Morto, lá em Qumran, né? E na ilha de Elefantina, e até hoje eles estão achando, né? São vários. Então tem vários arqueólogos, né? Buscando documentos que foram escritos, irmãos, há mais de 4, 5 mil anos atrás. Essa Bíblia aqui, que é protestante, Martinho Lutero, quando fez as 96 teses protestando a Bíblia da Católica Apostólica Romana, latina, escrito tudo em latim, foram 50 exemplares que Constantino pediu para ser escritos, tá? 50 exemplares na língua de Roma, que é o latim, tá certo? E só eles tinham acesso. Quem? O clero da igreja, como hoje o clero lá do Vaticano. Só eles tinham acesso. Ninguém mais, o povo. O povo era tinha os nicolaítas, os nico, aqueles do púlpito, né? E os laítas são os leigos, né? Então nós somos leigos diante desses doutores da lei aí, desses estudiosos da teologia. Mas só que eles estudam Deus, né? Eles não têm conhecimento nenhum da verdade, que é Ial e Yalcha. Nenhum. Eles têm a teologia, que é o estudo de Deus, né? Nós não. Hoje nós estamos estudando a verdade, você entendeu? Que está onde? Toda a fonte original da história está em hebraico, irmãos. Hebraico de Israel. Porque todos os profetas que escreveram todos esses documentos, eles eram hebreus e israelitas. Hebreus, você entendeu? Hebreus, tá certo, irmão? Todos eles, todos os profetas. Então foram eles que escreveram. E quando esses profetas viveram, a Babilônia ainda não existia. A Babilônia só veio a existir, você entendeu? Depois que a divisão do reino ali das 12 tribos, né? Quando Salomão morre, aí Jorão tem uma confusão ali com o povo israelita, com os irmãos, e aí Jeroboão, que estava no Egito, veio, você entendeu? E dividiu-se as 12 tribos. Ele ficou reinando o reino do norte com 10 tribos, e Jeroboão com 10, e Jorão do Reino do Sul com 2 tribos. E aí, eles enfraqueceram, né? Porque eles tinham um domínio ali, na época toda, ali, do rei Davi, que unificou tudo ali, né? Você entendeu? E de Salomão. E aí, quando eles se dividiram, tá? E aí eles se enfraqueceram, e aí nasce ali a Babilônia, tá? O reino da Babilônia, que iniciou ali naquela época, está até hoje. O reino da Babilônia, irmão, opera até hoje. E até quando vai operar? Até a vinda do Mashiach, para restaurar o reino. Porque o reino foi tomado, ele vai restaurar o reino. Quem? Mashiach, Yahusha. Não é Jesus, não, porque Jesus é o nome colocado pela Babilônia. E nós vamos ver aqui então, tá? Então, irmãos, Yahusha Mashiach prepara o paraíso, o jardim do Éden, para aquele 1/3 vir para cá. Você entendeu? E a criação, aí ele cria o homem para gerir ele cria Adão, né? O homem. E Adão vai ser o gestor disso aqui. Quando ele preparou esse paraíso aqui, o jardim do Éden, esse planeta Terra aqui, né? Você entendeu? Ele criou o homem, e o homem falou assim: agora você vai fazer gestão disso tudo, desse paraíso, desse jardim do Éden. Lindo e maravilhoso, tudo perfeito, funcionando tudo de acordo com o amor que ele tem por nós, tá? Então ele coloca o homem, e o homem está ali, né, fazendo a gestão, enquanto o papai está olhando outras e outras. Sabe quantas galáxias igual a nossa existe, irmão? Você tem ideia? A nossa galáxia, para você sair de um lado dela e ir para o outro lado, é 150 anos-luz, né? Agora, quantas igual a nossa existe? Maiores até do que a nossa? Trilhões. Trilhões. Então você imagina o corpo celestial de Al. A dimensão, esse infinito cosmos em expansão ainda. Tá certo, irmãos? Então, quando ele criou aqui, dentro dessa Via Láctea Terra, perfeita, maravilhosa, ele falou assim: agora eu vou criar aqui um homem, que ele já tinha um objetivo, e vocês vão saber qual que foi o objetivo disso tudo, tá? Porque ele criou isso aqui, aonde estava solto aqui, 1/3 daqueles anjos caídos, junto com Lúcifer, Satanás, o anjo de luz, estava aqui também,
você entendeu? Pairando por aqui, navegando por aqui. Lá em Jó, quando houve uma reunião celestial, o Mashiach, o Yahushua perguntou para ele, por onde você andava? Eu andava perambulando ali pela terra, tal, perambulando por todo lugar e passando ali pela terra, né, espírito, tal, olhando tudo, o movimento, como é que estava. E foi assim, quando ele estava pairando por ali, ele estava solto, papai construindo, ele lá observando tudo, a obra maravilhosa, tal, e ele só sacando, entendeu? E ele falou assim, pô, meu pai, eu não consegui lá, você entendeu? O meu reino, acima do reino do papai, ele me expulsou. Mas aqui embaixo ele estava olhando tudo perfeitamente, maravilhoso, tudo que estava sendo feito. E ele com uma má intenção, porque ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal, Lúcifer, né? E ele observando tudo, tá? Então o papai fez o homem certinho, tal, e tá olhando outros e outros trilhões e trilhões de galáxias. E no momento certo ele volta lá, ele vê que Adão está fazendo toda a atividade e tal. Ele fala assim, poxa vida, que maravilha. Viu que ali tudo estava já procriando, né, crescendo, porque ele, quando criou tudo aquilo, ele criou uma árvore, você entendeu? Com uma outra árvore que as flores se fecundavam, criou um passarinho, macho com um passarinho fêmea, que eles se fecundavam, um peixe macho, um peixe fêmea, que eles se fecundavam, e tudo ele criou assim, dessa forma, perfeita para quê? Para multiplicar aqui nessa terra. Para se multiplicar, e ir multiplicando, e crescendo, e crescendo, e crescendo, até povoar toda a terra, tá certo? Então, irmãos, aí nesse momento, quando ele volta novamente, ele vê ali, ele fala assim, poxa, eu vou criar ali uma companheira, né, para Adão, tá? Já com o objetivo, que era o objetivo dele, de trazer uma mulher, e a diferença importantíssima que nós temos que ver, né, entre homem e mulher, entendeu? A mulher, ela tinha um objetivo espetacular, sagrado, de bem-aventurada mulher, né? Ela foi criada de forma que ela, através do útero, de todas as mulheres que hoje procriam, consegue trazer espíritos encarnados aqui para o mundo. Quando fazia, eu estou trazendo um filho meu, tal, na realidade é um anjo que estava lá na morada celestial, daqueles que ficaram neutros. Todos nós que viemos aqui encarnados para esse mundo, irmão, somos aqueles anjos que desligamos lá no momento que o papai falou, agora você vai. Chegou a hora de você ir, aí você nasce. Então, pelo ato sexual, o esperma no óvulo, quando faz a fecundação ali, o papai envia o espírito, aquele anjo, você entendeu? E aí faz uma fusão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção quando você pergunta qual que é o processo que ocorre no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então há uma fusão de energia. Antigamente não se entendia, porque a ciência não tinha capacidade de filmar isso tudo, né? Hoje eles filmaram tudo isso, então há um processo fantástico. Qual que é o processo? Pega todas as informações nossas de DNA, as informações da babinha de DNA, está dentro do esperma e dentro do óvulo, e quando há uma fusão, esse espírito entra para dentro e forma o quê? A fecundação, a fusão, a fecundação. Então forma um ser tridimensional, que somos nós, porque nós vivemos hoje num ambiente tridimensional. Para a gente vir para cá de espírito e virar um ser carnal, nós temos que fazer esse processo de fusão de tridimensional, corpo, alma e espírito. E aí passa no processo de fecundação, você entendeu? De 9 meses, tá? E aí a gente amadurece ali o processo e aí a gente vem para o mundo. Você entendeu? Sai para o mundo. E por que a gente já vem chorando? Iau! Já chamando Iau, né? Iau! 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 Os animais, tudo chamando. Iau! Por que chamando Iau? Porque nós estávamos lá na morada, irmão. Nós viemos aqui para o mundo onde tereis aflições e tribulações. E aí a gente já vem gritando Iau! 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 Nos leva de volta, Iau, Iau, nos leva de volta para casa, Iau, Iau, é assim. Você entendeu, irmãos? Então, foi isso. E quando o papai preparou Eva para esse processo, Lúcifer já se atentou, falou, cara,
a minha oportunidade de trazer meus filhos para esse mundo primeiro do que ele. E aí, se eu trazer meu filho primeiro, você entendeu? Eu vou tomar possessão desse mundo aqui, eu vou ser o governo desse mundo. O objetivo dele foi esse. Mas o papai já tinha feito tudo isso de acordo para exatamente isso, prender Lúcifer, Satanás e toda a potestade maligna dentro desse plano, você entendeu? Dessa matrix. Nós estamos presos com ele aqui, porque o processo realmente o pai fez perfeitamente. Então Lúcifer fez o quê? Lúcifer, quando viu Eva, ele falou assim, eis a minha oportunidade, a minha chance de entrar para dentro do corpo dessa mulher. Um filho. Então o papai, antes, né, quando criou Eva, ele já mostrou que Lúcifer era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O papai já falou assim, tá vendo aquela árvore? Aquela árvore lá é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore lá é Lúcifer. Ele estava lá na morada celestial, você entendeu? Seduziu 1/3 dos anjos, você entendeu? E usou a malignidade que nasceu dentro dele, do mal, por isso que ele é a árvore do conhecimento, conhece o bem, porém só pratica o mal, você entendeu? E aí ele foi expulso para cá, ele está aí. Com ele vocês não terão afinidade nenhuma, nenhum relacionamento, porque se vocês tiverem alguma afinidade, algum relacionamento, tu morrerás, Adão e Eva. Então não tenha. Só que tem aquela outra ali que é o filho de Ial. É o irmão de vocês mais velho. Filho de Ial é Ial-Shá. Tá certo, irmão? Shá significa salvador, salvação. Tá ali. Com eles vocês podem tudo, mas com esse não. Entendido? Muito bem. Aí nós vamos olhar como é que está novamente, entendeu? Esse infinito, para a gente visitar trilhões e trilhões de Via Láctea. Vamos lá. Em espírito daqui para uma, daqui para a última, para ele, o papai, é um piscar de olhos, né? Porque não existe tempo, espaço, horário, dia, noite, você entendeu? É o quê? Vida eterna e em expansão. Então, irmão, foi o que aconteceu. Lúcifer caçou uma forma de seduzir Eva. E aí ele via que Eva e Adão conversavam com um lagarto, lá um réptil, você entendeu? E o que ele fez? Ele, em espírito, entrou para dentro. Possessão, isso chama, possessão. Por isso que ele toma posse desse mundo. Ele entrou de possessão e de espírito dentro do lagarto e começa a conversar. Começa a conversar através do lagarto, como as pessoas conheciam o lagarto. Ele não tinha nenhuma restrição com o lagarto, tinha com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele em espírito, para dentro. E o interesse dele era Eva. E o papai observando tudo, junto com, né? Já tinha avisado. E como nós somos livres, papai sempre nos deu lá na morada celestial, ele nunca cobrou nada de nós. Você entendeu? E aqui ele nunca cobrou nada de nós. O único que atua ofertando, você entendeu? Tudo é Lúcifer, Satanás, o maligno. Então ele vai, uma vez, quantas vezes, né? Até conseguir seduzir Eva. Quando ele seduz Eva, o que acontece, irmão? Ele tem um relacionamento com Eva sexual. E aí ele mete uma semente no útero de Eva. Porque ele sabia que a semente dele no útero de Eva iria encarnar o espírito aqui para o mundo. E nesse momento que ele fez esse ato, o papai tirou o filho dele desse mundo aqui, prendeu todo mundo aqui dentro dessa matrix, fechou o portal espiritual, prendeu. Nós estamos presos aqui. Ele toma possessão desse mundo. Entendeu? Por isso que ele fala assim, esse mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? Lúcifer, Satanás. Ele tomou como possessão. Entendeu? O papai tirou o filho dele, estão lá na morada celestial, no controle de tudo, olhando tudo está no controle do papai e de Alcha. Você entendeu? E Lúcifer fazendo toda a manobra dele, entendeu? Porque ele tomou como possessão isso aqui, posseiro. Ele tomou do papai, você entendeu? O quê? O reino celestial, isso aqui era um reino, ele colocou o nome de Jardim do Éden. Entendeu? Quando ele toma isso aqui, é igual um sem terra, quando invade numa terra de um proprietário, toma, e aí é uma confusão desgramada para tirar. Assim, passa um mês, dois, isso e vai para juiz, para julgamento, tal. O que vai acontecer agora nos finais de era? Porque naquele momento o papai pegou um documento, você entendeu? E selou com 7 selos. O papai pegou um documento, né? O que ele fez? Escreveu toda a história, está narrada naquele documento, e selou com 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Você entendeu? Trancou Lúcifer, Satanás nesse domo, nessa matrix. Você entendeu? Escreveu tudo aqui, ó.
que o mundo foi criado pelo papai e o filho, e fez tudo isso aqui, o jardim do Éden, porém a mulher e o homem, você entendeu, não ouviram, você entendeu, porque eles são livres para escolher o que eles querem, etc, etc, e aí Lúcifer tomou como possessão, tá, então isso foi tudo fechado, porém o processo de vir todos os anjos para cá, você entendeu, este mundo tereis aflições agora, porque antes não era para ter aflição, era um paraíso, o jardim do Éden, mas agora teria aflição, porque quem está na gestão desse mundo é Lúcifer, Satanás. Você entendeu? Ele contou toda a história, você entendeu? Ele falou lá no final, ele deu 120 jubileus para abrir esse documento. Para quê? Para que todos os anjos pudessem vir, aquele 1/3 que ficou neutro, vir todos eles aqui, desvaziar de anjo, de estrela, de energia, entrar no útero de mulher. Então eu tenho uma mãe, uma mulher que me trouxe, minha mãe tem uma mãe, uma mulher que trouxe, a avó, minha bisavó, isso tudo começou lá em Eva. Tá? Se a gente retroagir da minha mãe para minha avó, para minha bisavó, vai lá em Eva. A primeira que trouxe. Então, quando Lúcifer teve um relacionamento com Eva, ele meteu uma semente, e da semente que ele meteu, ele falou na hora assim, agora vai lá e ensina o sexo para o seu marido, você entendeu? E mostra para ele como é que funciona, dá, você entendeu? A frutinha para ele comer, a maçã, igual as igrejas hoje falam para nós, escondendo toda a verdade de nós. Você comeu uma maçã? Não, comeu sexo. Ele meteu uma semente também, Adão, no útero de Eva. E aí foram gêmeos. Você sabe como chama isso? Consulta no seu smartphone. Gêmeos de pais diferentes. Aí você vai ver que chama assim fecundação heteroparental. Sim, é um homem com uma mulher e o outro homem com a mesma mulher. Um homem faz relação, o outro vem e logo em seguida e com a mesma mulher faz relação e aí fecunda 2 óvulos, você entendeu? 2 filhos de pais diferentes. Um filho de Satã com Eva nasceu Caim e outro filho de Adão com Eva nasceu Abel. E o maligno veio para cá, para ter possessão desse mundo, para quê? Para matar, destruir, roubar, mentir. Você entendeu? O pai da mentira. E aí o que aconteceu? Logo no início, Caim matou Abel. E aí ele está na possessão. O papai fez o documento, falou 120 jubileu. Cada jubileu tem 50 anos. 120 jubileu vezes 50 dá 6.000 anos. Papai deu 6.000 anos para nós todos, aqueles que estavam namorando, virem para cá. Então, irmãos, é esse o processo que tem acontecido, tá? Então, aí ele preparou isso tudo, tá? Então a criação do homem para gerir o tal, faz uma aliança com Adão. A criação da mulher, que é auxiliadora, companheira, tá? Do homem, trazer o quê? Todos os anjos encarnados aqui na Terra, foi o objetivo, tá? E há recomendações de Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, do maligno. Ele estava lá na morada, você entendeu? Ele queria ser o governador de tudo. Ele seduziu 1/3 dos anjos, você entendeu? E aí ele entrou para a rebelião, e ali ele foi expulso, e aqui ele fez o mesmo processo da lá na morada celestial, aqui ele tomou como uma possessão, e aí o papai fechou todos nós juntamente com Lúcifer e Satanás nesse mundo, e aí ele está semeando trigo, e o inimigo está semeando joio. O quê? Descendo os filhos dele pelo útero de mulheres aí, descendo o quê? Satã, inimigos, malignos, você entendeu? Filhos, os reptilianos, né? Os malignos, os reptilianos. Tem muita gente que já leu sobre reptilianos aí, esses malignos, você entendeu? Que vai implantar essa nova ordem mundial. Esse que vai sentar agora no trono nos finais de tempo. Esses malignos, esses mal, que veio só para matar, destruir, roubar e mentir. E esses caras são filhos de Lúcifer, Satanás, irmãos. São eles, no meio de nós. Você entendeu? Lembra quando tá nos evangelhos? A parábola do semeador? Você já leu ela, a parábola do semeador completa, certinha? Você entendeu? Você entendeu aquele processo? Foi esse processo, lá no início. Estava Lúcifer e o pai e o filho. Então o Yahshua semeou aqueles 1/3 que estavam neutros, foi semeando aqui. Para eles passar por um processo aqui e depois colher. O que está escrito. Aonde? Na parábola do semeador. E Lúcifer veio à noite e semeou o quê? Os filhos dele. Os reptilianos, os malignos. Está aqui, misturado com o meio de nós. Ah, mas tem como arrancar? Não, ele falou assim, não. Lá no final, quando eu vir romper selo por selo daquele documento que meu pai falou, eu vou tirar o poceiro,
você entendeu? Que tomou posse isso aqui, Lúcifer, Satanás e toda a malignidade que ele montou aqui, essa ordem mundial toda, você entendeu? E aí eu vou restaurar, esse reino, tá? Então ele fez isso, tá? Então Satanás e as potestades malignas tomaram posse desse planeta, estão na posse até hoje, você entendeu? Ele implantou o sistema babilônico, foi Lúcifer, Satanás, que implantou esse sistema babilônico, tá? E esse sistema babilônico funciona até hoje. Como que é que funciona? Então, estabeleceu aí o reino de Satanás, que é o reino da Babilônia, você entendeu? E o decreto, né, que o papai fez, eu falei para vocês sobre a questão do decreto, né? O nascimento do reino dos gentios, foi ali que, né, nasce o reino da Babilônia, né, que ele toma a possessão do reino celestial, e aí passa, naquele momento passa o que? Esse planeta que era Jardim do Éden, né? Isso aqui era o Jardim do Éden, o paraíso, você entendeu? O papai, quando tira Yahusha daqui, isso se torna o quê? Um reino dos gentios, e aí começa a ser destruído. Olha só como é que está a situação desse mundo. Olha só como é que está a situação do povo, do mundo. Nessa época nossa, irmãos. Cheio de pestilências, doença, pragas, né? O amor esfriando, idolatria ao extremo, corrupção ao extremo da humanidade, prostituição ao extremo da humanidade, o aumento de todo tipo de perversidade, da homossexualidade, do LGBTismo, tudo, irmão. E a natureza morrendo, córrego secando, sendo poluído, pássaros morrendo, você entendeu? A natureza toda contaminada com veneno, ar, tudo. Isso que é uma desgraça, você entendeu? Implantada por Lúcifer, Satanás, por ódio que ele tem do papai e de todos nós. Porque nós não tomamos partido com ele. Então ele quer que todos nós, você entendeu? Fiquemos aqui, porque nos finais da era, agora, adânica, irmão, no final dos últimos 50 anos do 120 Jubileu, que é agora, até 2030, inspira tudo isso, Lúcifer, ele quer destruir tudo, acabar com tudo, você entendeu? Se possível, soltar bomba atômica, guerra mundial, você entendeu? Tudo, ele quer, tem ódio, profundo ódio, tá certo? De todos nós, tá certo, irmão? E é o que ele está conspirando agora, nesse final de tempo, né? Porque a maioria da humanidade, irmão, sem ter entendimento, você entendeu? Produz e estão no poder dessa Babilônia, desse maligno, tá certo? Então, o papai, o objetivo dele era que nós viéssemos por aqui como um peregrino, passasse um período aqui e voltasse para a morada celestial. Arrependimento e voltar para a morada celestial. Foi isso que o Mashiach disse quando ele veio para cá. O mesmo processo que o Mashiach fez para vir para o mundo, encarnar nesse mundo, foi o que nós fizemos lá no início com Eva, né? Então Miriam foi preparada para quê? Para que o papai esvaziasse o nosso Salvador, Yahusha Mashiach, e fizesse dele um óvulo, e aí ele veio e avisou, através do anjo Gabriel, avisou Miriam, você é uma bem-aventurada, você foi escolhida entre todas as mulheres, você entendeu? Para trazer aqui, encarnar nesse mundo o nosso Salvador. E ela falou, seja feita a tua vontade. Se é da vontade do papai, seja feita a vontade do papai. Mas como que vai ser isso? Que eu sou virgem, eu não conheço homem e tal, então não vai ser por sexo. Isso aqui, o papai pegou o óvulo, esvaziou e fez dele um óvulo, dele quem? Do Mashiach Yahusha, do nosso Salvador. E aí implantou no útero de Eva. Hoje a gente conhece, hoje tem inseminação que faz isso, barriga de aluguel que faz isso, você entendeu? O mesmo processo, sem sexo. Você pega o óvulo, pronto, coloca na barriga, e aí sem intervenção de sexo, sem nada, você gera um bebê. E o bebê também não tem contato com o DNA, né, da pessoa que está gerando ele. Hoje a ciência desenvolveu essa técnica, essa tecnologia, essa ciência. Hoje a gente conhece esse processo. Antes, vamos lá, no tempo de Miriam, de Maria, 2000 anos atrás, ninguém conhecia. Você entendeu? Lá no tempo de Adão e Eva, ninguém conhecia, você entendeu? A fecundação heteroparental, você entendeu? Mas hoje a ciência evoluiu e todos nós conhecemos. Como que você compra um boi aí de 1 milhão, você compra um óvulo, um sêmen aí de R$1 milhão, prepara uma vaca sua,
você entendeu? E ela vem e é inseminada, ela não tem contato, né? E ela gera um bezerro valiosíssimo que nem o sangue dela ele não tem. Ela serviu somente para fazer gestação. Foi o que aconteceu com Miriam, com Maria. Por isso que ele nasceu puro, sem contaminação. Senão ele nascia contaminado, cheio de pecado, igual nós estamos. Por quê? Porque nós nascemos de sexo. Como Lúcifer teve relação sexual com Eva, o DNA de Eva ficou contaminado. E quando Adão teve relacionamento com Eva, contaminou o nosso DNA. Por isso que começou a nascer inimigos, neflins, você entendeu? Aqueles anjos, né? Semideuses. E o papai teve que fazer o quê? Falou assim, puta merda, não tem nem como, eu vou fazer um processo aqui novamente para tentar resgatar. E ele só achou Adão, a mulher, os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé e as esposas, somente. Porque as demais outras criaturas ali estavam todas contaminadas ao extremo. E por isso que ele falou, quando ele veio aqui no mundo, o próprio Mashiach falou assim, será como nos tempos de Noé. A maioria da humanidade vai estar contaminada, então são poucos, irmãos, presta atenção, poucos que vão conseguir ser o quê? O que ele vai fazer agora nos finais de tempo? Que muitas pessoas falam, e muitas igrejas aí estão falando que vai ser assim. Se não for pelo nome dele, irmão, não volta para casa. Não volta para casa de maneira. Porque ele falou assim, eu sou o caminho, só existe um caminho. O único caminho de voltar para casa é através de Yahshua Mashiach. Não é Jesus. Jesus foi o nome colocado por Roma, Antíoco Epifânio, em 168. Ele cria, ele que coloca em cima do altar, no lugar do cordeiro, a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Lá em Mateus 24, quando Mashiach e Yahshua estava andando junto com Mateus e os 11 apóstolos, ele disse bem claro, vocês vão ter que saber, vocês vão ter que ir lá em Daniel entender que foi colocado em cima do altar a abominação da desolação. E quando vocês ouvirem agora, nos finais de era, sobre a abominação da desolação, vocês fogem, você entendeu? Isso que ele colocou lá, ainda está no altar, aqui. E só ele, Yahshua Mashiach, que voltou para a morada celestial. Você entendeu? Porque mataram ele pregado no madeiro. E aí ele voltará para restaurar o reino. Colher o trigo que ele semeou, colher todos aqueles. Isso é um arrebatamento. Vai colher uma certa quantidade, que só os vencedores vão conseguir ser resgatados. E aí vão voltar para a morada celestial. E aí ele vai restaurar esse reino, voltar a ser o reino de Yahweh, e aí nós vamos estar aqui reinando com ele. Milênio. Olha que maravilha, irmãos. Mas para isso tudo acontecer, irmão, existe todo um processo que a gente tem que conhecer a verdade, se libertar desse sistema maligno da Babilônia, irmãos. Então, Nabucodonosor, deixa eu ver aqui, destruição no templo. Então aqui, ó, o nascimento do reino dos gentios. Isso aqui é muito bom. Por que o nascimento? Porque o reino, nós vamos ver lá Abraão, a história do Egito, né, da escravidão, você entendeu? O nascimento de Abraão, que saiu da terra dos caldeus. Quando Abraão nasce, já tinha transcorrido 40 jubileus, que significa 2000 anos, né? Então ele faz uma aliança com Abraão, tá certo? A história de José do Egito, da escravidão, do povo israelita, vocês vão ter que ler. O nascimento de Josué, né? O nascimento de Moisés, né? De Moisés, e vai lá e retira o povo da terra. O Josué, né? A queda de Jericó, né? As guerras estabelecidas das 12 tribos, para estabelecer as 12 tribos em Canaã, na terra onde ele prometeu que emana o leite e o mel. Estabelecimento da monarquia, porque o povo israelita, você entendeu? Não quiseram mais um juiz, o reino de Yahweh, e eles pediram para ser governada por um rei, né? A monarquia, um rei, e aí onde entra o primeiro rei, o início da monarquia, lá em Israel, que é a unção de Saul, você entendeu? E logo depois Saul é retirado e coloca, você entendeu? O filho de Jessé da linhagem, que é a unção do rei Davi, que é o início da aliança davídica, tá? E Davi tem um relacionamento extraconjugal com Betseba,
e aí nasce Salomão, e Salomão passa a ser o quê? No lugar dele, o sucessor de Davi. Desculpa, sucessor de Davi. E aí ele constrói o templo de Al-Shalom, Davi, você entendeu? E aí, quando Davi morre, há a separação do reino, o reino do norte, do sul, que é de Roboão, e o reino do norte, que é de Jeroboão. E aí vem, logo em seguida, o quê? O nascimento do reino dos gentios, a Babilônia. Tá? Então teve início quando? Quando o reino da Síria conquistou o reino do norte de Israel, o reino do norte das 10 tribos. O que ele faz? Vai lá e conquista, mata um monte, esparrama aquele povo israelita para o mundo inteiro. Você entendeu? E aquele povo mistura com outro, e aí tá aí. Você entendeu? E esse reino, né, determinará como segurança a vinda de Al-Shamashia, no final dos 120 jubileus. Na última semana de Daniel, no final dos 2.300 tardes de manhã, que é os 2.300 anos, CDU colocado ali em Daniel 8, né, 13 e 14, que é a abominação da desolação no lugar do Machia, que é o quê? Aí eu vou ler para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? O que é isso? Abominação da desolação. Então, entra aí o profeta Jeremias, que faz a unção do Machia, né, Yahshua. O Jeremias, né, faz uma alusão dele, né, com o Machia e Yahshua, que é no capítulo 11. Jeremias, capítulo 11, 19, que ele fala: eu era como um manso cordeiro, não sabia o que essa humanidade tramavam contra mim, cortar a árvore, o papai, cortar o fruto da árvore, o filho, você entendeu? E jogar por terra, da terra dos viventes, esconder isso da terra dos viventes, para que ninguém nunca mais lembrasse desses nomes aqui, Yahweh e Yahshua. E foi o que aconteceu, irmãos. Isso aconteceu lá em Jeremias 11, 19. Você entendeu? Em Jeremias 11, 19. Tá? Quando Jeremias falou. E aí, Jeremias foi contemporâneo junto com Daniel. Antes de Daniel, depois logo veio Daniel. E aí, o que acontece? Aí concretiza isso que Jeremias falou. Você entendeu? Era como um manso cordeiro. E aí, lá em Daniel, ele vê a visão. Você entendeu? Quando nasce o chifre pequeno, ali na transição do reino de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morre, aí tem os 4 generais dos 4 ventos, né? E de uma desses 4 generais, os Seleuco, nasce os Seleucidas, né? E dentro dessa monarquia Seleucida, você entendeu? Antíoco Epifânio, o rei. Aí ele entra dentro do templo, você entendeu? E ele profana o templo de Israel. Ele coloca a estátua de Zeus e fala que todo mundo vai ter que adorar a Zeus. Você entendeu? Dali para frente ninguém vai falar mais de Al. Porque o Jeremias já disse ali, em Jeremias 11, 19, cortou a árvore e o fruto da árvore, o filho. Colocou Zeus, aí vocês não vão adorar mais Al. Vocês vão adorar agora Deus. Deus. Você entendeu? E no 11, Daniel 13, o que ele faz em Daniel 13? Daniel 8, 13. Antíoco Epifânio vai lá. O que Antíoco Epifânio faz? Ele pega um suíno, entra de cavalo dentro do templo. Quando ele profana o templo, ele coloca a estátua de Zeus. Aí ele, de cavalo lá dentro, ele está com um suíno na mão, ele coloca em cima do altar e mata. Aquele sangue, você entendeu? Isso aí chama-se abominação da desolação. E um anjo fala para o outro anjo assim: até quando essa abominação vai ficar em cima do altar para a gente ter que adorar? Ele falou: 2.300 tardes de manhã. 2.300 anos. Começou lá no ano 168, antes do nascimento do Machia, e vai acabar agora em 2030, irmão. Você entendeu? O suíno que ele matou em cima do porco está ainda, você entendeu, no comando, no lugar do Machia. Quem que é o suíno? Iesus. Só que no ano de 1500, você entendeu? Aquele português que inventou a letra J, ele inventou, aliás, um francês inventou a letra J, e o português, que é João Ferreira de Almeida, quando ele foi copiar das Sagradas Escrituras inglesas para o português, o que ele fez? Você entendeu? Ele tirou o nome de Jesus e colocou o J, que é Jesus. É o próprio suíno, matado lá em Antíoco Epifânio, há 2.300 anos atrás. Tá? Então tá aqui. E isso se deu, irmãos,
e está até hoje, dentro do reino da Babilônia, está até hoje. E quem vai destronar? E quem vai destronar? Este, você entendeu? Colocado por Roma, você entendeu? Lá no Concílio de Nicéia, esses nomes, é o próprio Mashiach quando ele voltar, trazer o nome de Al e de Aush. Porque hoje está ainda o nome colocado pela Babilônia, você entendeu? O nome colocado pela Grécia e o nome colocado por Roma, você entendeu? Latinos, Roma, tá? Que é o nome de Deus, Zeus, e Jesus e Jesus, tá certo? Então, irmãos, continuando aqui, só para a gente encerrar essa parte, Antíoco Epifânios fez isso, irmãos. Por isso que chama a abominação da desolação. E essa abominação da desolação, você entendeu? Introduz ali o nome de Deus e de Jesus, que está até hoje, porque hoje nós estamos ainda dentro do reino da Babilônia. Você entendeu? Só que quando Daniel olhou aquela estátua, ele viu aquela estátua, a cabeça de ouro, Nabucodonosor, troncos de prata, Medo-Persa, Ciro, quadril de bronze, que é a Grécia, Antíoco, Alexandre o Grande. As duas pernas, quando nasce o chifre pequeno, que é Roma, as duas pernas. E os pés de barro e ferro, você entendeu? É Roma papal. Por que Roma papal? Porque quando Constantino, o imperador, lá no ano 320, ele faz a reunião ali do Concílio de Nicéia, faz um concílio, uma reunião, você entendeu? Ali ele introduz, ele cria a religião, o cristianismo, você entendeu? Ele compila esta Bíblia, que é uma biblioteca, tirada de todas as histórias dos israelitas. Eles estão usando a história dos israelitas, porém trocaram os nomes. Então, olha só, o que hoje a gente vê nos achados hebraicos é Ial e Yalcha. E depois de compilada por Roma, lá no Concílio de Nicéia, eles colocam Deus e Jesus, tá certo? Então, irmãos, e o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Na transição ali de Constantino, ele cria uma religião chamada cristianismo, entendeu? E põe um decreto que todo mundo vai ter que adorar e todo mundo vai ter que seguir quem é esse Deus e esse Jesus. E o nome Ial e Yalcha já tinha caído, entendeu? Tinha caído quando? Quando lá em Jeremias 11:19 nós vimos, entendeu? E esse nome foi derrubado da terra dos viventes para que ninguém nunca mais lembrasse desse nome. Então faz 1700 anos quando eles criaram essa Bíblia com o nome de Deus e Jesus. E está até hoje. Isso tudo vai cair por terra, irmãos, quando aquela pedra, vocês leem, vocês estudam a Sagrada Escritura de Daniel do templo, quando fala, caiu a Babilônia. Aquela pedra é o próprio Mashiach, que virá e baterá no pé da estátua e derrubará aquela estátua, e aquela estátua que é a Babilônia cairá. Agora, em 2030, que está proclamado dentro das Sagradas Escrituras, todos os pergaminhos que estão sendo estudados e pesquisados, irmãos, já montam que os últimos 6.000 anos dado pelo papai, desde Adão e Eva, inspira agora em 2030, 120 jubileus. Quando Daniel falou da abominação da desolação, um anjo falou assim para o outro anjo, diante de Daniel, e Daniel escreveu tudo isso e guardou em terra, e está sendo descoberto agora, e foi lido agora. 2.300 anos, inspira em 2030. Na última semana de Daniel, que é das 70 semanas, você entendeu? Vai ser agora quando eles construírem o templo. E o templo já está para começar a construção do templo lá em Yalchalan. Você entendeu? Então eles vão fazer o quê? Construir o templo. Construir o templo, meu irmão, é o 7º último ano da nossa era adaânica. Tá certo, irmãos? Então isso tudo está conforme o planejamento feito por nosso Abba, nosso Pai Celestial, e ele documentou tudo isso dentro daquele documento que o próprio Mashiach virá, pegará da mão dele, do pai, Ial, você entendeu? E ele vai romper selo por selo. São 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele vai abrir aquilo e vai ler para toda a humanidade. Você entendeu? O que aconteceu? Que o reino foi saqueado lá no início, você entendeu? Lúcifer tomou esse reino,
você entendeu? Antes era o reino celestial, agora é o reino da Babilônia, você entendeu? E ia passar 6.000 anos, e no último dia do sexto milênio, ele virá pessoalmente, o Mashiach, Yahusha, você entendeu? E destronará aqueles que a Babilônia colocou, Roma colocou lá no Concílio de Nicéia, que é Deus e Jesus. Esses cairão, porque esses são o quê? Da Babilônia, de Roma. O Deus e o Jesus é o quê? Do panteão de Roma. Então quem quer conhecer Deus e Jesus vai para Roma, porque lá em Al-Shalom é Yahweh e Yahusha. Nós estamos falando de qual? Nós estamos falando do hebreu, dos israelitas, de Abraão, de Isaac e de Jacó, você entendeu? Ou nós estamos falando aqui esse de Concílio de Nicéia, de Roma, aqui do Vaticano. Então vocês têm que saber. Então existe duas marcas, irmão. Um do proprietário legítimo e um do posseiro. O proprietário legítimo, a marca é Yahweh e Yahusha, e o posseiro é Deus e Jesus. Então esse item do 666, então lá em Apocalipse eles escrevem 663. Mas quem tiver sabedoria para entender, não é número, é nomes. Então é um nome implantado pela Babilônia, que é Deus e Jesus, você entendeu? E o outro nome que é o original do Criador, que é Yahweh e Yahusha. Tá bem entendido, irmãos? Então, é isso, irmão. Então tem esse estudo que nós fizemos aqui, em 5 anos de pesquisa que nós fizemos, buscando nos hebraicos, buscando aonde? Nas Bíblias apócrifas, que não foram colocado nada disso dentro da Bíblia do Vaticano, tá certo? A Bíblia do Vaticano é um resumo da história dos hebreus. Eles usaram a história dos hebreus e colocaram um nome, você entendeu, do panteão da Babilônia, de Roma, dos latinos, que é os deuses dele. Você procura aí, qual que é o Deus de Roma? Qual que é os deuses dos romanos, dos latinos? Você vai ver que está escrito assim, Zeus. Qual que é o Deus da Grécia? Zeus. Qual que é o Deus? Zeus. É o Deus. Zeus é o Deus. Tá? E Jesus nasce lá na abominação da desolação. Nasce lá em Antíoco Epifânio. E ele vai ser derrubado agora. Você entendeu? Porque o verdadeiro leva esse nome aqui, ó. Que está nessa Bíblia, nessas sagradas escrituras aqui, hebraicas. Yud, He, Vav, He. E o filho leva o nome do pai. Yud, He, Vav, Shin, Ai. Salvador. Tá certo, irmãos? Eu tenho esse estudo aqui. Se vocês quiserem assim aprofundar, são 235 páginas, tá bom? Então eu fiz aqui um resumo, tá? Em 1h12. Se vocês quiserem fazer um aprofundamento, tá aqui à disposição, você entendeu? De graça recebemos, de graça damos. Não tem custo nenhum, entendeu? Você pega isso aí em PDF e você encaderna e vai estudar juntamente com a sua Sagrada Escritura. De preferência, irmão, eu sugiro a vocês, deixem de usar essas Bíblias escritas pelo Vaticano, você entendeu? Vai atrás de um documento hebreu, legítimo, você entendeu? Tirado dos pergaminhos hebraicos, tirado dos pergaminhos, tá certo? Assim seja, que o papai te ilumina, que o papai dê discernimento para você, que você possa ter o entendimento, e assim que você receber a verdade, tu receberás a revelação, irmão. Assim como todos nós que estamos buscando a verdade, nós estamos se libertando do sistema, você entendeu? Antes, você entendeu, que ele toque a última trombeta, antes de vencer também os 120 jubileus. E agora, 2030, irmão, tá todo mundo cego, todo mundo preocupado com outras coisas, você entendeu? Tem tantas coisas acontecendo no mundo, irmão, tá todo mundo doido, maluco, perturbado, cheio de síndrome, doença, você entendeu? Medos, é o que eles fizeram com a gente, medo. Se você está dentro da denominação, se você perguntar algumas coisas e falar assim, você vem com essas heresias, essas loucuras, é isso que eles sabem fazer, mas nunca vão te falar a verdade, nunca, você entendeu? Porque eles têm a chave na mão para entrar no reino, não entram, mas não deixa ninguém, que eles controlam através de doutrinas e dogmas, você entendeu? Do cristianismo, cheio de idolatria, cheio de corrupção dentro, você entendeu? Dessa matrix igreja aí, implantada pelo Concílio de Nicéia lá, que é o Vaticano, lá dentro de Roma, tá certo? Assim seja, irmãos, que o papai abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós.